História 1. Era uma noite de neve quando estacionei no estacionamento do meu posto de gasolina. Eu trabalhava no turno da noite, das 11 às 7, e já estava no emprego há vários meses. Eu realmente não gostava desse trabalho, mas encontrar outro lugar para trabalhar estava sendo muito difícil. Devido a algumas circunstâncias em outras áreas da minha vida, os turnos noturnos eram os melhores para o meu horário pessoal. Mesmo assim, todas as noites eu ia cansado e lutava para passar por cada turno. Estacionei na frente do prédio ao lado do único outro carro no estacionamento, que pertencia a um colega de trabalho. Depois, entrei e o substituí no turno. Ele saiu alguns minutos depois, e então eu fiquei sozinho pelo resto da noite. Meu gerente tinha um papel na mesa com algumas tarefas para serem feitas, mas ao ler, percebi que não era muita coisa. Minha estimativa era de que levaria no máximo 1 hora para concluir todas as tarefas. Então, tentei adiar o máximo possível para não dormir assim que começasse a ficar realmente cansado. Enquanto eu estava lá atrás da mesa, por volta da meia-noite, um carro chegou ao posto. Olhei pela janela e vi um SUV antigo estacionado em um dos postos. Claro, com neve lá fora, a maioria das pessoas não estava dirigindo, mas ter um cliente de vez em quando era normal. Voltei ao meu telefone e rolei alguns vídeos, não prestando muita atenção por cerca de 10 minutos, até olhar novamente para fora e ver que o SUV ainda estava lá no posto. Os faróis estavam apagados, as portas estavam fechadas, como se devessem estar abastecendo, mas já havia tanto tempo. Levantei-me e me aproximei da janela, olhando para os lados do prédio, mas não havia ninguém em lugar nenhum. Se eles estivessem no carro nos últimos 10 minutos com ele desligado, teriam que estar congelando. Estava nevando, ventando e fazia muito frio, então, sinceramente, fiquei um pouco nervoso por eles. Prestei mais atenção nos próximos minutos, esperando ver algum movimento através das janelas escuras ou alguém voltar para dentro do carro, mas não havia nada. Era como se o carro tivesse sido simplesmente abandonado ao lado da bomba. Depois de pensar um pouco, coloquei meu casaco e saí imediatamente. Eu sabia que estava certo, e estava muito frio para alguém estar lá dentro com o carro desligado, ou até mesmo para alguém ficar do lado de fora por mais do que alguns minutos. Corri até o carro, olhei ao redor, coloquei meu rosto perto da janela e tentei olhar para dentro. Alô, tem alguém aí? Só estou verificando se está tudo bem, gritei, mas pelo que eu podia ver, não havia ninguém dentro. Não era exatamente fácil ver, então alguém poderia estar lá, mas eu tinha quase certeza de que não. Agora ainda mais confuso, dei alguns passos para trás e olhei ao redor no estacionamento vazio do posto de gasolina antes de começar a andar de volta, agora com os olhos não focados no carro. Eu estava apenas olhando para o chão e notei pegadas na neve indo em direção ao prédio. Não exatamente na frente do prédio, mas um pouco para o lado. Olhei para trás e vi que pareciam vir do carro, mas nesse ponto eu estava congelando e não queria investigar mais sem me aquecer um pouco primeiro. Entrei e liguei o pequeno aquecedor ao lado do balcão, colocando as mãos na frente dele para aquecê-las. Fiquei lá dentro por apenas 30 segundos a 1 minuto antes que um estrondo ressoasse pelo prédio vindo de trás de mim. Girei, não vendo nada, então fui ao redor do balcão e, no chão, havia poças de água suja como neve derretida das botas de alguém. Sentindo um calafrio percorrer meu corpo, dei passos mais perto da sala dos fundos e virei a esquina em direção à sala de estoque. Ficando na escuridão atrás de uma das prateleiras, eu podia ver o contorno de uma figura. Era alta, com ombros largos, e tinha uma grande barba por fazer. Estava olhando diretamente para mim. Meu coração parou por um momento, mas após o choque inicial, minha reação foi apenas voltar para o balcão. Não sei porquê, talvez eu estivesse simplesmente muito chocado para reagir apropriadamente. Depois de encarar a entrada da sala de estoque por não sei quanto tempo, peguei silenciosamente o telefone da loja e chamei a polícia, sussurrando por ajuda. Então, suportei os 10 minutos mais desconcertantes da minha vida enquanto esperava. Durante esse tempo, não ouvi nem vi nada vindo da sala de estoque, o que honestamente aumentou meu medo por algum motivo. O homem nunca saiu para me confrontar. Quando finalmente 2 policiais chegaram e entraram, eu disse a eles em silêncio onde o homem estava.
Eles revistaram a sala enquanto eu ficava na frente, mas fiquei chocado quando saíram sem encontrar ninguém mais. O homem tinha sumido. Pegadas molhadas cercavam a porta dos fundos, mas do lado de fora havia pegadas frescas na neve indo diretamente para longe do posto de gasolina, em direção ao campo completamente escuro e vazio que se estendia por milhas. Obviamente, ninguém poderia procurar naquela noite, mas mesmo nos dias seguintes não encontraram nada. Quero dizer, o campo era enorme, ele poderia ter ido para qualquer lugar. Mas estava tão frio e ventava tanto naquela noite que eu tinha quase certeza de que encontrariam um corpo. O SUV foi levado para obter mais informações, esperançosamente, mas por algum motivo não conseguiram encontrar nenhum histórico de propriedade. Isso nos deixou apenas com o que sabemos daquela noite, e ainda estamos apenas com isso. A identidade e as atividades do homem permanecem sem solução, e o seu paradeiro atual é igualmente uma incógnita. História 2. Trabalhei em um restaurante com meu irmão mais velho durante nossos anos no ensino médio. Era um restaurante muito pequeno em um centro de compras outlet. Ambos éramos garçons, mas como o local era pequeno, muitas vezes ajudávamos em tudo, lavando louça, fazendo entregas ou qualquer coisa que precisassem. No entanto, depois de apenas um ano trabalhando lá, meu irmão se formou no ensino médio e optou por ir para a faculdade, então ele saiu. Mas eu continuei trabalhando lá. Isso aconteceu alguns meses antes de eu eventualmente sair do emprego. Era uma sexta-feira, então eu estava trabalhando em um turno mais tarde do que o normal em outros dias úteis. O restaurante ficava aberto até às 12 horas todas as noites, mas por causa da escola, eu geralmente não ficava até tarde, normalmente saindo por volta das 8 ou 9. Nessa noite, estava programado para fechar ao lado do gerente. Tudo estava bem normal até às 8, com algumas pessoas pegando pedidos para o resto da noite, mas às 10 horas e 30 minutos, o gerente atendeu uma ligação para uma entrega. Às 11 horas, eu estava saindo do estacionamento e indo para a estrada. O endereço que recebi no recibo ficava a apenas 8 minutos de distância, mas, dirigindo por alguns minutos, recebi uma ligação do meu gerente. Eu atendi imediatamente, pensando que eles deveriam ter cancelado, mas aparentemente o cara ligou de volta dizendo que tinha dado o endereço errado. Tive que parar e anotar o novo endereço. Digitei o novo endereço no GPS, mas logo percebi que algo estava errado. Não era perto, estava a 25 minutos de distância, na direção oposta da qual eu estava indo. Se eles tivessem dado esse endereço desde o início, o pedido nunca teria sido aceito. Pensei em simplesmente voltar para o restaurante e contar ao meu gerente, sabendo que ele entenderia, mas eu já estava fora e já tínhamos preparado o pedido. Então, comecei a dirigir. As estradas já estavam bastante vazias pela cidade a essa hora da noite, mas quanto mais eu dirigia para fora, mais vazias ficavam. Nos últimos 5 minutos da viagem, eu estava na borda da cidade, onde a maioria dos prédios e casas se transformava em campos e árvores. Quando cheguei à rua do endereço, tudo o que pude ver eram fileiras de casas com todas as luzes apagadas. Enquanto dirigia e passava por mais casas, algumas tinham as luzes da varanda acesas, mas ainda assim parecia vazio. Vale a pena mencionar que essas não eram as casas mais bonitas, de maneira alguma. Eram todas casas de um andar no estilo caixa. Estacionei na casa para a qual deveria fazer a entrega e parei do lado, saindo com a comida. Senti uma sensação estranha e sinistra ao me aproximar da porta. Estava silencioso do lado de fora e, sem luzes de rua e com poucas luzes nas casas, estava realmente escuro. Bati na porta e esperei. 1 minuto inteiro passou sem sinais de ninguém em casa, e eu estava começando a ficar um pouco mais inquieto. Então, simplesmente coloquei a sacola no chão e me virei para voltar para o meu carro. Eles ainda não tinham pago, mas a comida provavelmente estava fria, e para mim, não tinha utilidade de qualquer maneira. Quando olhei para o meu carro, no entanto, um homem estava parado bem atrás dele. Ele estava inclinado como se estivesse olhando para dentro da janela. Parei, e não sei se o homem me ouviu ou o que, mas ele imediatamente olhou para cima para mim. Mal consegui ver o rosto dele, mas ele era mais velho. "Você precisa de alguma coisa?", perguntei.
O homem não se moveu. Perguntei novamente, mas nada mudou. Sentindo que aquela sensação estranha aumentava, olhei ao redor, mas não vi nada além de árvores na escuridão. Então, o homem deu alguns passos para trás, se afastando do meu carro e ficando talvez a 5 metros da porta. Depois de um momento, comecei a andar lentamente na direção dele, esperando apenas entrar e sair. Quando cheguei bem perto da porta, o homem continuou a me encarar de apenas alguns metros de distância. Abri a porta cautelosamente e entrei apressadamente, mas antes mesmo de ligar o carro, o cara começou a gritar. Olhei para ele, vendo-o agora de frente para a floresta e apenas gritando. Virei a cabeça levemente para olhar para onde ele estava olhando, e na floresta, pude ver 2 ou talvez até 3 figuras se aproximando do meu carro. Meu pensamento imediato foi que aquilo era uma armadilha, e eu precisava sair imediatamente antes que algo acontecesse. Liguei o carro rapidamente e dei marcha ré assim que o homem ao meu lado tentou se movimentar atrás do carro na tentativa de me impedir. Consegui sair, vendo e ouvindo o grupo de homens gritando enquanto eu acelerava. A polícia foi chamada, e embora não tenham encontrado muito, havia algumas coisas. A casa para a qual eu deveria entregar aparentemente era uma propriedade vazia. Tecnicamente, não estava abandonada, mas os proprietários nem moravam mais no estado. Também não estava à venda, apenas foi deixada como está, apodrecendo pelos últimos 10 anos. O chamador que fez o pedido é desconhecido, mas o endereço inicial que ele forneceu parecia não ter nenhuma importância. Quem era o grupo, o que eles planejavam fazer e tantas outras coisas ficam sem resolução. Mas provavelmente vou ficar me perguntando sobre isso pelo resto da minha vida. Afinal, se algo tivesse acontecido um pouco diferente, eu poderia nem estar aqui agora. História 3. Trabalhei em uma loja de varejo na casa dos 20 anos como líder noturno. Não era uma daquelas grandes redes regulares de supermercados, era um lugar local com apenas cerca de 8 ou 9 filiais. Na maioria das noites, eu tinha um estoquista noturno para ajudar, mas não era incomum eu passar todo o turno sozinho. Como a loja não era muito grande, o ambiente de trabalho não era muito intenso. Muitas vezes, eu me pegava trabalhando devagar apenas para não ficar sem coisas para fazer. Esta foi uma daquelas noites em que eu estava sozinho, trabalhando em um ritmo constante. No início do meu turno, carreguei algumas caixas e fui para os corredores começar a repor os produtos. Não exigia muito esforço mental, então minha mente estava em outro lugar, pensando em coisas aleatórias e não prestando muita atenção. Eu percorri cerca de 3 corredores até que uma batida na entrada da frente me fez pular. Eu quase nem percebi o que era porque estava tão distraído, mas, quando percebi, fiquei realmente confuso. Ouvi a batida novamente, alto o suficiente para ecoar pela loja. Caminhei até o final do corredor e olhei pelas grandes janelas frontais, vendo um homem com capuz parado nas portas. Fui até o outro lado. Estamos fechados. Não vamos abrir até às 8 horas da manhã, disse através do vidro. O homem olhou para mim, mas não disse nada. Apontei para o aviso na porta. Estamos fechados, desculpe, repeti. O homem continuou me olhando por alguns segundos, depois virou as costas e foi embora. Fiquei observando até não conseguir mais vê-lo, mas não parecia que ele tinha estacionado em lugar nenhum. A situação toda foi estranha, para dizer o mínimo, mas imaginei que ele estava apenas no lugar errado ou algo assim. Voltei ao que estava fazendo, abastecendo as prateleiras e eventualmente esqueci o incidente. Às 2 da manhã, eu tinha passado por metade dos corredores e estava pronto para fazer minha pausa para o almoço. Deixei as caixas onde estavam e fui para a sala de descanso no outro extremo do prédio. Fiquei lá por cerca de meia hora antes de jogar o resto do meu almoço e voltar ao trabalho. Atravessei a loja em direção ao final do corredor em que estava trabalhando, mas, ao olhar para cima, vi um homem passando pelo outro extremo. Parecia que ele estava apenas atravessando a loja, sem ter me notado. Congelei no lugar, sentindo um instante de pânico. Ouvindo atentamente, pude ouvir os passos do homem se aproximando do lado do prédio de onde eu tinha acabado de vir. Então, entrei no corredor e me escondi atrás das prateleiras.
Os passos pareciam ir em direção à sala de descanso, mas, antes que eu saísse do corredor para tentar correr e pedir ajuda, ouvi o homem sair apressado da sala. Os passos agora eram de corrida, ecoando pela loja e se aproximando cada vez mais. Corri para o outro lado do corredor, olhei para trás e vi o homem virando e começando a correr na minha direção. Corri em direção à porta da frente, tirei as chaves e tentei abri-la com mãos trêmulas. O homem apareceu no final do corredor assim que consegui abri-la, e no momento em que saí do prédio, vi um flash brilhante no canto do meu olho e ouvi um som de tiro que fez meus ouvidos zumbirem. Era um tiro tão alto que nem sabia onde atingira. Corri pela minha vida ao redor do prédio, cheguei ao meu carro e me escondi no banco de trás enquanto ligava para o 190. Pelo que sei, o homem não me seguiu para fora, ele havia desaparecido quando a polícia chegou à loja. No entanto, eles encontraram a porta dos fundos arrombada, junto com algumas ferramentas pesadas ao lado dela. A descoberta mais aterrorizante foi o buraco criado pelo tiro, bem ao lado das portas da frente. Por que o homem invadiu e foi tão agressivo, mirando especificamente em mim, é desconhecido. Pela maneira como ele agiu, a polícia pareceu pensar que foi algum tipo de colapso mental ou surto psicótico, sem ter nenhuma razão real para me visar especificamente, exceto pelo fato de eu estar sozinho. Não trabalho mais lá, mas posso dizer que, nos anos seguintes a esse incidente, eu ficava tenso todas as noites.